Olá, eu sou Graziele Silva de Jesus, estudante do curso de Letras Vernáculas com Língua Inglesa da UFBA. Faço parte do projeto Biografia de Tradutoras e Tradutores da Literatura Brasileira para o Inglês, com a orientação da professora doutora Elisa Mitchell Morinaca. O objetivo principal desse projeto é escrever ao menos 10 verbetes biográficos sobre essas tradutoras e esses tradutores que ajudaram na disseminação da literatura brasileira em outros países, mas que muitas vezes ainda não são muito reconhecidos pelo público em geral. Essa pesquisa acontece no campo de estudos do tradutor, e Chesterman, que usa um mapa de Holmes de estudos da tradução, ele divide esse mapa em 3 ramos: cultural, sociológico e cognitivo. Como a nossa pesquisa ela foca na história e nas atividades desse tradutor, ela acontece muito mais nos campos culturais, no campo cultural, que tem a ver com a ética, com a ideologia, com a história, e no campo sociológico, que tem a ver com processos no local de trabalho, com status, com instituições. Ela pode acontecer no campo cognitivo, quando encontramos informações que o próprio tradutor coloca nas notas introdutórias sobre o processo de tradução daquele livro. Quando Benito Schmidt fala sobre biografias históricas, ele fala sobre como devemos nos perguntar, antes de qualquer coisa, por que valeria a pena escrever aquela biografia e o que poderíamos entender sobre o passado escrevendo aquela biografia. A gente tem um exemplo disso no trabalho feito por Morinaca em 2022, em que ela faz o cotejo da versão em português e da tradução feita por Janil Karnoff, de Consider the Lilies of the Field. Essa tradução, ela traz uma parte da biografia de Janil Karnoff, o que ajuda a contextualizar porque a tradutora fez certas escolhas de tons e mudanças durante a tradução. Sites como Find the Grave são importantes para achar informações sobre tradutores que já faleceram, principalmente se eles foram figuras históricas de alguma forma, porque normalmente tem uma mini biografia sobre eles e tem links com conexões para familiares. E essas informações nós vamos pesquisar em outros sites. Eu, por exemplo, pesquiso bastante no Ancestry, porque eles têm fotocópia de vários documentos, como certidão de nascimento, censo e vistos de viagem. E essas informações, elas ajudam bastante a diferenciar quais informações são do tradutor e quais são de pessoas homônimas. Então, a gente, por exemplo, encontra alguém com o mesmo nome e sobrenome, às vezes que nasceu na mesma cidade, mas a gente diferencia porque os pais são pessoas diferentes, ou o cônjuge, na mesma época em que a pessoa era casada, é uma pessoa diferente. A partir daí, eu começo a pesquisar sobre a vida acadêmica do tradutor e onde ele trabalhou. O Ancestry, ele também tem um segundo site, que é o Newspaper, e esse site ele tem jornais, ou fotos de jornais antigos, e muitas vezes a gente encontra anúncio de palestras ou anúncios de casamento dos tradutores ou tradutoras. Nesses anúncios de casamento, eles falam onde a pessoa estudou, onde ela está trabalhando, e a partir daí a gente pode pesquisar na universidade que foi citada no anúncio. Muitas vezes, se o tradutor ele ainda estiver vivo, como é o caso do George Udice, a gente consegue encontrar o currículo completo desse tradutor na universidade. E aí o que a gente faz a partir daí é pesquisar para saber se esse currículo está atualizado, se ele publicou alguma coisa depois disso, se traduziu mais alguma coisa depois disso. E sites bons para isso são a Amazon, o WordCat, o eYearbook, tem vários anuários, então na fase de pesquisa sobre a vida acadêmica, muitas vezes a gente vai nesse site para achar o anuário, para ter certeza onde ele se formou, em que ano ele se formou e qual o curso. Com esse exemplo é possível ter uma noção da divisão desses verbetes biográficos. Essa primeira parte é sobre as informações básicas, onde nasceu, quando nasceu, familiares. E para cada informação base, a gente tem uma nota de rodapé, uma nota final, em que você pode acessar o local de origem dessas informações. E nós temos 2 seções que são exclusivas para a listagem das traduções, a seção de tradução e a seção de produções bibliográficas desses tradutores. Como resultado dessa pesquisa, nós temos 10 produções bibliográficas técnicas, que estão listadas aqui, entre elas de Mary Linton Barrett, tradutoras de As Américas e a Civilização, de Darcy Ribeiro, e de diversos livros de Érico Veríssimo, e Robert Souza, que é um dos tradutores de A Paixão segundo GH, da Clarice Lispector. Todos os verbetes produzidos durante essa pesquisa já serão publicados no website da Literatura Brasileira Traduzida. O primeiro a ser publicado foi o do Albert Bagby, e aqui a gente pode ver o print da publicação. Bom, e essas são as referências à pesquisa.